Esse é o boletim do projeto Tome Tento Coronavírus. Na edição de hoje, entenda o impacto da epidemia nas cidades do interior do Nordeste. Enquanto algumas capitais do Nordeste seguem reduzindo os casos da Covid-19, os municípios de menor porte apresentam crescimento significativo da doença. Inicialmente, o vírus avançava de forma acelerada nas grandes metrópoles. Hoje, o cenário é um pouco diferente. Cidades médias e pequenas que não possuem um sistema de saúde estruturado estão tendo que enfrentar o vírus. Nas últimas semanas, 44% das cidades médias passaram a contar com casos da Covid-19, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, analisados pela Fundação Oswaldo Cruz. E para entender a interiorização do coronavírus, que é o avanço da doença para o interior, nós conversamos com o médico Salvador Carvalho. Isso se dá principalmente por conta do alto contágio que tem a Covid, né? Ela é uma doença que tem uma facilidade muito grande de ser transmitida pessoa a pessoa, e seria natural que com o tempo, né, primeiro em grandes capitais, porque é onde nós temos a maior aglomerações, e muita gente também das capitais, dos grandes centros, foram para o interior, né, para se proteger também, e naturalmente levando consigo também alguns vírus, e ela vai naturalmente andando, né? Então a interiorização da epidemia ela é muito natural por conta justamente da alto índice de possibilidade que ela tem de infectar muitas pessoas. Juazeiro, cidade localizada no norte da Bahia, ficou entre as 10 cidades com mais casos de Covid-19 no país, entre os dias 14 e 27 deste mês, segundo dados do Ministério da Saúde, que levou em consideração municípios com mais de 100 mil habitantes. Na cidade baiana, o comércio foi reaberto no dia 1º de junho e fechado no dia 22 deste mês. Nesse período, o município registrou um aumento de 252 casos. Na época, o prefeito Paulo Bonfim deu entrevista coletiva para anunciar o fechamento do comércio. A coisa começou a ficar muito séria, mais do que já estava, e infelizmente hoje eu venho aqui anunciar novamente o fechamento do comércio. Não estou culpando o comércio pela quantidade desses 252 casos. Nós aumentamos a testagem também, o acompanhamento da imunidade da nossa população. Com a abertura do comércio, sem dúvida alguma, a tendência de crescimento é muito maior. Até o momento, Juazeiro contabiliza 639 casos. É importante lembrar que a cidade baiana integra a Rede Interestadual de Saúde Pernambuco-Bahia, a Rede PEBA. Assim, moradores de 52 municípios são atendidos em Juazeiro, o que traz mais preocupação para o colapso do sistema de saúde. A situação problemática deve continuar por um tempo. O médico Salvador Carvalho explicou as principais fases do vírus no Vale do São Francisco e o que podemos esperar para os próximos meses. Petrolina e Juazeiro adotaram medidas importantíssimas, né? Por sinal, Juazeiro acho que foi a primeira cidade da Bahia que decretou o fechamento do comércio de forma muito correta, e isso deu frutos muito bons, né, nos primeiros 2 meses, porque a gente teve uma quantidade de infectados bem inferior se você comparar com cidades do tamanho de Juazeiro. Se você pegar cidades do Nordeste, da própria Bahia, do tamanho de Juazeiro, que tem 250 mil habitantes, você vai ver que a quantidade de infectados é infinitamente superior. Assim como Petrolina. Petrolina tem um pouquinho mais de casos, né? Mas também teve uma quantidade muito pequena com relação a cidades do tamanho da gente, né? A região nossa é uma região muito grande. Depois disso, afrouxaram um pouco, na minha opinião, por conta de uma pressão muito grande, né, do comércio, dos empresários, também parte da classe trabalhadora, né, que estava com medo de ficar desempregado. E acredito eu que não foi uma medida muito legal nesse momento, né? E aí, infelizmente, nós tivemos um aumento de casos em 2, 3 semanas, que já era esperado, mesmo com o distanciamento social, porém que nos preocupa bastante, né? Então, a gente fica muito assustado com o que está acontecendo agora. Infelizmente, aí Juazeiro teve que retornar com o fechamento do comércio, tá certo? Mas na nossa região,
acredito que nesse momento nós ainda estamos em uma fase de ascenso, ou seja, nós estamos ainda subindo o gráfico. Não estamos ainda no topo, a gente não chegou no pico ainda do número de casos, muito porque justamente foi feito todo esse trabalho de distanciamento social, de orientação às pessoas, e isso era justamente o que nós queríamos, né? Ninguém quer chegar ao pico tão rápido assim, porque senão o sistema de saúde, tanto público como privado, não suportaria a quantidade de pessoas graves que poderiam chegar aos hospitais. Acredito eu que nós vamos ter mais 2 ou 3 meses de muita cautela, né, de muita observação, e que após isso, naturalmente, a gente só vai ter uma tranquilidade maior no que diz respeito a uma vida normal, né, depois que a gente tiver uma vacina de fato. Porque mesmo depois que a gente afrouxe um pouco, ou que a gente chegue no pico e comece a descer, para que as pessoas entendam, a gente só vai ter uma tranquilidade quando, por exemplo, diminuir a quantidade de mortos, principalmente de casos. Isso ainda não está acontecendo. Então, quando isso começar a acontecer, essa diminuição, depois de 15 ou 20 dias ou 30 dias, é que a gente vai começar a tentar voltar razoavelmente à normalidade. E aí algumas pessoas perguntam, e qual normalidade será essa? A normalidade será a mesma, né? O distanciamento dentro de casa, evitar aglomerações. Nós já sabemos que algumas festas, por exemplo, no ano que vem já foram canceladas justamente para não causar esse risco de novo retorno da epidemia, né, como carnaval e outras mais. Mas acredito que com 2, 3 meses nós estaremos retornando aos poucos à nossa normalidade, que vai ser uma normalidade muito parecida com a que nós estamos hoje, né? Como usando máscara, higienizando bem as mãos, tentando manter o distanciamento, evitando aglomerações. Esse foi o boletim do projeto Tome Tento Coronavírus. Até a próxima edição. Jaiane Rodrigues e Pedro Miranda. A Universidade do Estado da Bahia a serviço da sociedade.